Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 5 passos para alcançar suas metas e seus sonhos. É legal a gente falar de meta, na verdade a gente gosta, adora falar sobre isso repetidamente, porque quando a gente tem clareza das metas, para onde a gente está indo, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? Sonhos, na verdade, viram uma palavra meio, como fala, meio romantizada no sentido de imaginário, né? Então, se você fala sonhos, é infantil, uma criança fala isso, né? Aí um adulto não pode sonhar, né? E até mesmo quando você vê alguém falando sobre isso, os outros não levam muito a sério. E aí que tá. Por que será que eles não levam a sério? Será que porque eles não têm sonhos? Será que na verdade eles tiveram vários acontecimentos que não deram certo também? Então eles querem que você também não dê certo para ficar sempre nessa matrix mental de fracasso, da escassez? Não, o mundo é assim, nunca vai mudar, as pessoas são ruins mesmo e assim por diante. Você vê que na verdade traz uma série de fatores subconscientes que afetam você diretamente, é óbvio. Se você falar de meta, a grande maioria das vezes, eu falo isso há mais de 15 anos, eh, não é algo que as pessoas estão preparadas, né, e eu escrevo minhas metas todo ano, né, e eu leio e releio todo dia, né. Isso tem que ser disciplinado, porque para você é como se fosse uma oração, um mantra, né, uma meditação. Faz com que você relembre do que você setou para aquele período de tempo, né, lembrando que tempo não existe, mas dentro dessa realidade e dimensão faz sentido, né, vamos dizer assim. Mas é muito bom você ter metas, é muito bom você escrevê-las, porque é como se você estivesse escrevendo o capítulo da sua vida, né. E como várias pessoas não têm esse lado, né, de querer crescer, aí no caso você às vezes leva também a sua vida, a sua carreira, a sua saúde, finanças, para esse caminho também. Então, creio que esse podcast, esse vídeo vai servir para muitas pessoas que meio que estão desacreditadas, sabe, em relação a isso, e deixaram para depois, e às vezes só essas palavras que eu compartilhei já vão fazer sentido para você, tá bom? O que é legal, eu vou começar com 5 passos, eu vou começar com o primeiro agora. Primeiro, antes de tudo, né, o primeiro passo é defina suas metas claramente, né? A palavra claramente para você é bem fácil de compreensão, né? Claro é o quê? Límpido, né? É algo transparente. Se você não tem transparência naquilo que você quer, como que você vai saber quais são as suas descobertas? A gente fala até em inglês, você vai ter os achievements, que seriam os resultados práticos. Pensando em dinheiro, vamos dizer, se você está ganhando esse mês R$ 1.000, próximo ou US$ 1.000, 1.000 né? Ou a sua moeda do país, você vai ganhar o quê? 2.000 no próximo e assim por diante. Se você não tem eh, um motivo claro, se você não tem um número claro neste caso, né, que seria o financeiro, fica muito difícil você saber se você está tendo esses achievements, ou seja, um improvement, seria uma melhoria no processo em relação ao que você está fazendo. Porque as coisas tendem o quê? A se manter sempre na mesma bola de neve. Então você nunca enxerga que tem resultado. E nós somos movidos a resultados. Se você não tem resultado, você não vai fazer nada. É que nem, por exemplo, você ficar feliz por perder 200 gramas, só que depois fica uma semana sem medir e tal, e aí você vê que você engordou 3 quilos, né? Que é muito, tá? Eu tô só jogando um exemplo muito assim, diferenciado, só para chamar atenção. Mas aí você vê, então essa dieta, ou mesmo essa rotina não tá dando certo. Aí você descobre que na verdade não era dieta, né? O problema é que na verdade você comeu demais, esqueceu de na verdade ter disciplina em relação ao controle, né, do peso, e aí no caso desanda. E aqui, na verdade, o começo já é uma falha gritante da maioria das pessoas que definem metas, porque as metas delas não são claras. São metas assim, é emagrecer. Isso não é clareza, né? Quantos quilos, né? De que forma? Eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, ganhar mais dinheiro, mas como? Né? Fazendo o quê? Né? É no LinkedIn? É uma nova profissão? É uma renda extra? É na internet? Né? Eu quero ter um relacionamento, né, ter um relacionamento, quero namorar, quero casar, enfim. Tá, mas quem que é a pessoa ideal pra você? Né, quais são os seus gostos? Quais são os seus hábitos? Quais são os seus pontos fracos em relação ao relacionamento, né? Isso que é algo que as pessoas gostam de fugir. Então, sem clareza, você não vai pra frente. Segundo passo,
criar um plano de ação. E aí, nesse caso, eu recomendo sempre você escrever, né? Eu uso computador, eu imprimo, eu deixo, por eu ler todo dia, né? Às vezes até uma versão digital, às vezes é boa, porque se você estiver viajando, às vezes não puder acessar, você vai estar com o seu celular, sei lá, computador, tablet, você consegue acessar, e nas primeiras horas do dia você lê ali e já sabe quais são as suas metas de novo, né? Mas eu recomendo você escrever, né? A priori, assim, o primeiro que você for fazer é escrever à mão mesmo, só para você relembrar, primeiro do hábito da escrita, né? Que na verdade caligrafia é muito importante. E tem pessoas que desde a escola nunca mais escreveram, né? Mas aí você vai escrevendo, você vai vendo o que você está pensando, né? E muitas vezes você vai ter dificuldade de escrever. Por quê? Isso demonstra que na verdade você esqueceu desse aspecto de você construir sua vida para onde você quer, de co-criar, manifestar, direcionar a sua vida como um grande capitão, capitã da sua navio, vamos dizer assim, né? Navegando pelas alto mar, né? Então é muito importante você fazer esse plano de ação. Logicamente, cada um faz do seu jeito, não existe um padrão, né? Às vezes você pode procurar na internet alguma coisa assim, mas eu sempre recomendo. Tem até um vídeo nosso que a gente comenta sobre metas SMART, que vale a pena. Você pode procurar no YouTube que a gente recomenda sobre isso. O terceiro passo é você se manter comprometida, comprometido. Porque no meio do caminho você vai querer desistir. E esse é o momento que mais você tem que ser forte, entende? Se você não tiver essa fortaleza, a qualquer sinal de uma tempestade, ou mesmo de uma brisa suave, você vai desistir no meio do caminho. Então é muito importante que, na verdade, você se mantenha muito firme. E aí, no caso, você pode usar exemplos metafóricos. Imagina uma árvore, ela centenária. Quantas chuvas, quantas brisas, né, até que eu usei. Quantas pessoas já encostaram nela, já usaram aquela sombra que ela faz, né? Então é a mesma coisa em relação a você. Se você quer algo duradouro, você vai ter que ser comprometido, né? Se você quer algo passageiro, você não vai ser comprometido. Então a meta não vai ser concretizada, né? E aí que tá, essa é a grande diferença, porque sustentar esse comprometimento vai demonstrar para você o quão forte ou fraca você é, né? Quarto passo, busque conhecimento, busque aprendizado, né? Procure pessoas que falam sobre isso. No caso, aqui é um podcast que vai te ajudar em relação a isso. É, alimente isso como se fosse uma fazenda, sabe? Você, a sua própria fazenda. Então, cuide desse seu jardim, né? Compre livros, cursos, o que você quiser fazer, né? Estuda, assista, escute, né? Onde você tiver, se você, né, puder, no caso, né, no trânsito, sempre colocar no áudio, assim, nada, né, muito fechado, no metrô, no ônibus, na moto, até na sua casa, né, se você conseguir ouvir quando estiver cozinhando, sei lá, né, coloca um fone e vai. Mas o ponto é você procurar sempre conhecimento, e conhecimento nunca é demais, né, quando na verdade você está focando para direcionar a sua energia, e aqui a gente está falando de energia, porque quando você procura aprendizado, você vai também conversar com pessoas, né? Vai conhecer gente que também fala a mesma língua que você. E quando a gente conhece as pessoas, dá mais credibilidade até para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. E o quinto passo, celebre suas conquistas. Você vai ter conquistas ao longo do processo. Por isso que eu falo, lembra da clareza lá atrás? Emagrecer, tá? Emagrecer quanto, né? Então, imagina que celebrar uma conquista de 100 gramas, né? De 200 e assim por diante. Isso é uma conquista, né? Você vestiu um vestido, uma calça, uma camisa social, não conseguia vestir. Isso é só um exemplo, tá? Um exemplo prático pra gente entender. Mas pode ser na profissão. Você fazer um treinamento para ser promovido, às vezes até mesmo uma outra possibilidade profissional que você está refletindo se vai ou não vai, né? Então, assim, celebre as suas vitórias e divida entre macro vitórias, que são aquelas grandes, e micro vitórias. E todo dia você tem uma micro vitória, entendeu? Que seria aquela vitória que está acontecendo todo dia, sabe? Você pode até não dar valor a isso, mas tem tanta coisa boa que está acontecendo na sua vida, mas por causa, sei lá, do treinamento mental que você teve, sabe, da repetição do subconsciente em relação ao fracasso, que você não consegue enxergar. Então, olhe ao seu redor aquilo que está acontecendo de bom. E tem muita coisa acontecendo. Pessoas que estão se aproximando, ou mesmo sinais que apareceram para você do universo, Buda, Krishna lá, Deus, da forma que você chamar, Criador, né? A gente usa existência bastante, que a existência, o universo tem te passado, entendeu? E dê valor a isso, né?
Até para te ajudar em relação a esse processo, imagina que a gente tem um treinamento que ajuda muito em relação a essa reprogramação mental, né. Você pode clicar no primeiro link da descrição, né, a propósito. Basicamente, como a gente é treinado sempre a ver as coisas de um jeito, como todo mundo vê, às vezes para algumas pessoas vai ser meio difícil, sabe, de ver de uma outra perspectiva, e principalmente em relação às metas. Por isso que tem tanta gente que começa, mas não termina, né. Começa, às vezes dura um pouquinho, uma semana, né, e aí depois para de fazer o que tem que fazer. Então, para ajudar você nisso, né, esse treinamento mental, você pode rolar aqui para baixo, clicar no primeiro link, vão ter mais detalhes de como você pode reprogramar a sua mente através desse nosso curso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.